Grande Ório, meu grande amigo, você tá bem? Muito bom dia Luiz, bom dia a todo mundo. Estou ótimo. Eu estou muito feliz por estar mais um ano aqui com vocês no Capital Summit e falar da bola da vez, da tecnologia da vez que vai transformar todas as cooperativas aí, seja a inteligência artificial. Muito obrigado pelo convite. Você já é sócio aqui da Mudocop, né, Ório? Você sabe disso. Então eu já deixo o palco aqui à sua disposição. Fale-me aí para todos nós aí o que é essa inteligência artificial. Boa sorte. Muito obrigado. E preciso de sorte mesmo, pois é uma tecnologia complexa, mas a gente vai desvendá-la ao longo dos próximos 20 minutos. Então, qual que é a ideia aqui? E, por favor, já separem suas perguntas, vamos poder ter um bate-papo depois. A primeira coisa que eu queria começar fazendo, até antes de me apresentar para os líderes e colaboradores de cooperativas que ainda não me conhecem, é de fazer uma pergunta. Eu quero que você reflita. Se você sabe qual é a última empresa que tem entrado no clube das empresas que jamais valem mais de US$ 1 trilhão. E é um clube que só tem 8 empresas, entre as quais a Apple, a Saudi Aramco, ou seja, um clube muito exclusivo das empresas mais valiosas do mundo. Vou dar 5 segundinhos para pensar, e é bem possível que talvez você não saiba o nome desta empresa. Por quê? Porque é uma empresa que não é muito conhecida. É uma empresa que chama NVIDIA. Ultimamente tem se ouvido falar mais da NVIDIA, mas a NVIDIA é fundamentalmente uma empresa que começou 20 anos atrás fazendo que são chamadas de GPUs, ou seja, placas de vídeo para gaming, né, para videogames, mas que hoje se transformou na maior produtora de placas para a inteligência artificial e empodera o ChatGPT, o Bard, todas as outras, digamos, algoritmos de inteligência artificial generativa que iremos falar, é uma área da inteligência artificial, mas que hoje estão transformando o mundo e a forma como a gente faz os negócios. Então, a verdade aqui é que quando a gente olha para o momento da inteligência artificial, ela está criando as empresas que já estão começando a ser as mais valiosas do mundo e que logo menos serão. Um pouco como, indo atrás no tempo, a eletricidade fez, ou a refrigeração fez. A inteligência artificial, por muitos, é chamada da nova eletricidade. Por quê? Porque em si vai permear todos os nossos negócios. E eu estava ontem no Febraban-Tech, maior evento de tecnologia do setor financeiro, e a Tânia Cosentino, a CEO da Microsoft, falou: independente do setor onde você estiver, seja financeiro, seja, né, inclusive cooperativas de crédito, mas cooperativa de agro, independente de onde você estiver, você vai logo menos ser uma empresa de inteligência artificial aplicada ao seu segmento. Isso, então, nos traz ao grande tema de hoje. A nova eletricidade, a inteligência artificial. Eu não me apresentei ainda a fundo, o Luiz já comentou, eu tenho uma coluna no Mundo Cop, eu já fui diretor do Tinder, do aplicativo de relacionamento, também já fui diretor digital da L'Oréal, sou hoje palestrante, professor de MBA na Fundação Num Cabral e também host do podcast da NVIDIA, de novo, que é 100% sobre inteligência artificial. Então, nos últimos tempos, tenho estudado muito sobre ele, e tenho também feito esse trabalho de desmistificar algumas crenças relacionadas à inteligência artificial, que podemos muitas vezes confundir ou achar complexa demais ou achar algo longe demais. Não, ela já faz parte do nosso dia a dia. Então vamos começar entendendo o que é inteligência artificial. Inteligência artificial, fundamentalmente, são algoritmos que computadores conseguem utilizar para resolver problemas complexos demais para nós humanos, ou pelo menos para performar a solução de problemas que nós humanos ou até empresas nos não resolvemos de forma muito eficiente. Então, inteligências artificiais hoje em dia fundamentalmente são muito boas a resolver problemas específicos. Então, tem inteligências artificiais aplicadas a vários desafios de negócio. Pode ter uma para resultados de busca, que é a inteligência artificial que a gente usa todos os dias quando estamos escolhendo nossos filmes no Netflix. Tem inteligências artificiais que podem extrair insights de dados, e iremos falar também delas. Tem inteligências artificiais que criam conteúdo por conta da gente, que é essa parte da inteligência artificial generativa. Mas, fundamentalmente, são algoritmos que fazem com que computadores consigam resolver problemas de negócio ou da sociedade de forma mais eficiente do que os seres humanos. Pois é.
Que hoje, quando a gente tenta comparar a nossa habilidade como empresas e humanos de resolver problemas específicos contra a inteligência artificial, nós já perdemos em muitas frentes. Ou tente ver se, por exemplo, somos melhores do chat GPT, a ver quem sabe mais das coisas, em quem cria conteúdo mais rápido, em quem tem todas as respostas. Com certeza o chat GPT já é mais eficiente e produtivo do que a gente em tudo isso. Mas, por exemplo, a inteligência artificial ainda, por exemplo, não tem o pensamento crítico que o ser humano tem, não tem a criatividade que o ser humano tem, não tem a habilidade de ter empatia no cliente. Isso nos leva ao primeiro grande conceito, que a inteligência artificial, em sua habilidade de resolver problemas complexos, que estão muito vinculados a nossos negócios nas cooperativas todos os dias, ela se torna um complemento ao nosso trabalho. E então, como líderes, gestores ou profissionais de cooperativas, precisamos entender que essa inteligência artificial, ela veio para poder facilitar nosso dia a dia, para a qual nós temos que terceirizar muitas das nossas tarefas mais burocráticas e rotineiras. De novo, vamos pensar no nosso dia a dia de cooperativa. A gente, por exemplo, tem muito tempo que é alocado a, por exemplo, tomar decisões a partir de dados, não é? E aí, se nós somos os líderes de nossa cooperativa, muitas decisões, né, em nossa mesa para tomar, e aí nossas equipes estão ali esperando a gente tomar essa decisão. Isso gera muitos gargalos na eficiência na tomada de decisão de nossa cooperativa. Prejudica a reatividade que a gente tem em nossas cooperativas diante das mudanças no comportamento do cooperado na ponta. Por quê? Porque tem muitas decisões no meio. Bom, na medida que a inteligência artificial puder ser aplicada a tomar decisões de forma mais rápida e complementar nosso processo de tomada de decisão, vamos deixar ela trabalhar os dados e nós iremos analisar de forma crítica os resultados que ela nos traz. Poupa tempo, gera eficiência, reduz a chance de erro na análise de dados e ela vira, então, o nosso enorme aliado. Então, quando a gente olha para as grandes áreas de atuação da inteligência artificial hoje nas cooperativas, nós podemos pensar em, pelo menos, 3 grandes áreas. A primeira grande área, de novo, é essa que acabei de mencionar. Tomada de decisão a partir dos dados, tá? Irei me aprofundar em cada uma delas. Segunda grande parte é criação de conteúdo, tá? Então, tudo que e conteúdo não é só de marketing ou de comunicação, mas pode ser conteúdo interno. A gente passa muito tempo gerando conteúdo para o cooperado, para o colaborador, para os outros, e aí nós poderemos utilizar a inteligência artificial para isso. E a terceira grande frente da inteligência artificial é para aumentar nossas eficiências, para automatizar muitos processos e identificar pontos de eficiência. Obviamente, podem ter outras áreas, inclusive podem surgir novas áreas de aplicação da inteligência artificial, mas, por enquanto, para poder entender o impacto da inteligência artificial nas cooperativas, vamos focar nessas 3 grandes áreas. Primeira área, como mencionei, a inteligência artificial pode nos ajudar a tomar melhores decisões de forma mais rápida e eficiente. Olhemos hoje para o trabalho, saindo um pouco do mundo, né? Enfim, mencionei o mundo financeiro, mas vamos focar, por exemplo, em cooperativas médicas, tá? Quando olhamos para o papel do médico hoje em dia, de nosso cooperado, olhamos para o papel de um médico que tem que diagnosticar doenças. Hoje, é comprovado que uma inteligência artificial consegue detectar um câncer através de uma radiografia de forma mais rápida, mais eficiente e assertiva de um radiologista. Então, qual o papel do radiologista? Será que serão todos substituídos? Não. Serão complementados por essa inteligência artificial que ajuda ele a detectar melhor doenças e dá mais tempo de volta para ele ter um diagnóstico mais assertivo, de poder conversar mais com o paciente, com suas famílias, empatizar e assim por diante. E isso em tudo que a gente faz. Isso é apenas um exemplo. Setor financeiro, de novo, cooperativas de transporte, cooperativa de educação, agronegócio, todos os ramos do cooperativismo podem ser positivamente impactados por esta habilidade da inteligência artificial. Usar os dados ao seu favor para tomar melhores decisões. E por que a inteligência artificial é mais assertiva do que a gente? Porque, entre aspas, ela é treinada em muito mais dado do que a gente.
Mesmo que a gente tenha 30 anos de cooperativismos e a gente tenha visto muita coisa em nosso segmento, a inteligência artificial é treinada em cima de bilhões de parâmetros e consegue comparar com bilhões de incidências e casos que estão até fora do mundo do cooperativismo. Então, são algoritmos muito mais assertivos e complexos. Então, quando a gente olha para isso, tentemos identificar quais são as grandes áreas em nossas cooperativas onde nós temos muito dado, e é dado até de qualidade, mas nós não temos a capacidade humana de processá-lo de forma eficiente e produtiva. É ali onde a gente tem grandes gargalos na tomada de decisão, que prejudica a agilidade ao longo da cadeia, na execução, na implementação de projetos, se a gente não toma decisões rápidas. Então, primeira grande área de aplicabilidade é entendamos aonde nós temos muito dado, ou podemos coletar muito dado, seja ele sobre o cooperado, seja ele sobre nossas, digamos, processos, sobre nossa manufatura, na medida que a gente tiver, e olhemos para algoritmos de inteligência artificial, muitos dos quais são fornecidos já por empresas terceiras, como IBM, com Watson, com todas as grandes empresas de tecnologia têm seus próprios algoritmos, para podermos extrair melhores decisões a partir dos dados. Isso nos vai poupar tempo, garantir mais assertividade na tomada de decisão e, fundamentalmente, acelerar a inovação em nossa cooperativa. Agora, a segunda grande área de aplicabilidade da inteligência artificial em nossas cooperativas, como já mencionei, está vinculada à parte de criação e geração de conteúdo. E essa é a bola da vez da inteligência artificial generativa, que fundamentalmente é baseada em algoritmos que são chamados de Large Language Models, modelos de grande linguagem. Por quê? De novo, algoritmos de inteligência artificial são treinados em cima de bilhões de parâmetros na internet, de conteúdos lá fora, e esses algoritmos eles vão poder aprender como que os humanos se comunicam. E às vezes, em vários setores, ChatGPT e assim por diante. ChatGPT é um grande exemplo. Hoje em dia, ChatGPT é utilizado por muitos de nós pela sua simplicidade e pela forma com que ele pode criar conteúdo realmente de forma indistinguível aos seres humanos. E pense naquele contrato que seu jurídico dentro da cooperativa passava 2 dias para redigir. O ChatGPT vai redigir o esboço de um contrato em 30 segundos. Agora, vai substituir um advogado, vai substituir nosso jurídico? Não, mas dá a chance ao nosso advogado e jurídico de poder pensar de forma mais criativa, de poder pensar nas implicações de uma cláusula a respeito da outra, coisa que, se nosso jurídico está, digamos, inundado de demandas de criação de novos contratos, aí não poderá fazer. A mesma coisa com o nosso marketing. A mesma coisa com nossas vendas na hora de criar conteúdo comercial para nosso cliente. Precisamos, e nosso cooperado, precisamos entender que a segunda grande área de aplicabilidade da inteligência artificial em nossas cooperativas é poupar tempo na hora que a gente cria conteúdos. E são conteúdos de todos os tipos, como a gente disse, desde contratos, imagens, textos, e-mails, relatórios. E o ChatGPT é um grande exemplo. Tem a versão empresarial do ChatGPT, tá? Que é uma versão mais avançada, que pode ser integrado até com plataformas e softwares internos, mas eu recomendo demais, inclusive até o ChatGPT. Não olhemos ele como um inimigo que vai nos substituir ou que vai tirar a eficiência e produtividade porque as pessoas vão passar muito tempo nele. Não, ele vai nos dar de volta eficiência e produtividade, tá? Então, essa é a segunda grande área de aplicabilidade. A terceira grande área de aplicabilidade é na parte de eficiência e produtividade. Através do quê? De automações. A inteligência artificial, como a gente disse, ela é treinada em cima de um histórico muito grande de padrões que deram certo. Então, quando a gente olha para processos, otimizações, eficiência, a inteligência artificial ela tem a capacidade de olhar para nossos fluxos de trabalho, seja na manufatura, seja na distribuição, seja no supply chain, seja nas operações de relacionamento com o cooperado, analisando de forma muito mais assertiva e analítica cada etapa desses processos. Então, por exemplo, uma inteligência artificial vai poder analisar a forma como a gente tem nosso supply chain montado e dizer
aonde deveríamos talvez olhar para uma nova forma de adquirir recursos e matéria-prima, ou novos canais de relacionamento com o cooperado. Por quê? Porque os canais agora que a gente tem talvez não sejam tão eficientes. Então, a inteligência artificial é também um grande aliado na parte de automação de processos, rotinas de supply chain. E, de novo, supply chain não precisa só de produto físico, mas pode ser também, digamos, supply chains de etapas de relacionamento com o cooperado final, como, por exemplo, no setor financeiro. Então, fundamentalmente, e eu queria deixar esses últimos 10 minutinhos para um bate-papo com o Luiz e com cada um de vocês, a partir das perguntas que possam ter feito, finalizar dizendo que, assim como em cada ciclo de inovação tecnológica profunda, inovadora e radical na história, a inteligência artificial, ela é apresentada, né, como uma ameaça às vezes, não é? Também, na época que foi introduzido, né, digamos, motores a vapor, muitas pessoas disseram, caramba, eu vou perder meu emprego. E tentaram combater isso. Isso aconteceu também quando foram introduzidas máquinas mecânicas para tecidos, né? Gerou uma revolução na Inglaterra dos luditas, que eram, né, tecidores que à noite iam quebrando essas máquinas, porque tinha medo que elas fossem substituir. Bom, essa abordagem não funciona. Essa abordagem da gente dizer, olha, Andrea, eu entendo que a inteligência artificial seja importante, mas sabe o quê? Minha cooperativa vai bem, meu cooperado parece satisfeito, a gente está crescendo, por que eu deveria adotar essa nova tecnologia que não entendo muito bem, não sei qual o impacto, não sei como funciona? Por que eu deveria fazer isso? E a resposta que eu dou é, então espere as coisas não irem bem para adotar as novas tecnologias? Veja bem, será tarde demais. Ou pergunte só aos executivos de empresas como Blockbuster, Kodak, Nokia, BlackBerry, os casos emblemáticos de empresas que fracassaram enquanto eram líderes de seus mercados, mas elas sumiram do mapa. Por quê? Não é porque novos competidores entraram. Isso acontece o tempo todo no cooperativismo, em todos os nossos ramos, nunca deixará de acontecer nos negócios. Mas foi devido à falta de senso de urgência de adotar novas tecnologias, novos processos, novas formas de pensar e tomar decisões diante de um mundo onde a tecnologia estava mudando, o cliente estava mudando, o consumidor estava mudando e o mercado estava mudando. Então, cabe a nós, líderes, gestores e profissionais do cooperativismo, entendermos que diante de uma nova tecnologia como a inteligência artificial, a gente só tem duas opções. Uma é ser espectador dessa mudança e meio que dizer, eu vou esperar para ver. Essa abordagem é errada. Agora, a segunda é sermos protagonistas dessa mudança. Entendermos, eu quero entender a fundo qual é o potencial impacto, eu vou experimentar novos algoritmos e experimentar novas ferramentas, falar com potenciais parceiros e fornecedores de tecnologia. E se não der certo, não era para mim, mas pelo menos a gente tentou, pegou feedback e explorou essa nova tecnologia que tem o potencial de transformar nossas cooperativas. E com esse chamado, eu queria agradecer demais a atenção de cada um de vocês. Explorei 3 áreas principais, mas com certeza tem mais. Mas veja, comecemos por elas, porque são as mais claras e são aquelas que mais podem trazer impacto no curto prazo, tá? Com isso, eu queria agradecer de novo. Queria chamar o Luiz para esses últimos 7 minutinhos aí de bate-papo e, de novo, agradecer vocês pelo convite. Ô André, você sabe que quando você vem aqui, congestiona o meu WhatsApp e o grupo aqui de perguntas que o pessoal vai mandando. Então, assim, gente, eu já peço desculpas. Porque o tema é muito relevante. Eu já peço desculpas se eu não fizer todas as perguntas ao André aqui. Mas eu me comprometo, até porque ele, como eu disse, ele é sócio da Mundocop, de que eu vou mandar para ele, aí depois a gente vai estar reencaminhando as respostas aí dentro do que o André puder nos ajudar. André, chegou uma pergunta, eu vou tentar, a pessoa escreveu bastante, mas vou tentar dar uma melhorada aqui para a gente se sintetizar. No cooperativismo, é muito sério a relação humana, o relacionamento humano. Sim. A pessoa vai até o cooperado vai até a agência, existe essa relação humana, o cooperativismo nasceu do relacionamento humano. Aí
vem a inteligência artificial. Aí surge alguma coisa chamada relacionamento digital, né? Que você liga e um robô fala contigo, um atendimento digital fala com você. Aonde esses dois relacionamentos podem começar a trabalhar num conjunto? Essa é uma pergunta que, assim, as pessoas fizeram várias perguntas, mas é mais ou menos o contexto é esse. O que você pode dizer para essas pessoas? E essa, Luiz, é uma pergunta excelente. Por quê? Porque nos dá a chance de contar um pouco como que é esta sinergia e de como a gente pode desenhá-la. Porque é verdade, se não for bem desenhada, os canais digitais conflitam um pouco com os canais físicos. E essa principal percepção que a gente tem, diz, caramba, eles vão canibalizar meus canais físicos. As pessoas vão ficar insatisfeitas porque não podem se relacionar de forma humana, que é o grande dilema do cooperativismo. Na verdade, na medida que a gente desenhar etapas híbridas que misturam pontos de contatos digitais e pontos de contato físico, o que acontece? No mundo ideal, quando for bem desenhado, os pontos de contato digital redefinem os pontos de contato físico. O que eu quero dizer com isso? Pense bem hoje. Se a gente vai para uma agência, né, de uma cooperativa, e vamos supor que, tudo bem, o gerente, né, ele conhece a gente pelo nome, sabe da gente, mas o gerente não tem a habilidade de lembrar exatamente todo o nosso histórico de transações. Às vezes ele tem que puxar ele pelo computador, aí ele tem que reanalisar os dados, e às vezes, durante aquela meia hora de sessão que a gente tem com ele, não é tão boa quanto se, imagine, entre uma visita e outra do nosso gestor físico na filial da cooperativa, existem pontos de contato onde eu, como cooperado, posso subir perguntas, mandar perguntas, posso absorver conteúdo sobre algumas novidades que a cooperativa tem, onde eu posso compartilhar algumas das minhas informações e dados. Isso redefine, se esses dados chegarem para a reunião física, redefine o contexto. Você chega e o gerente já tem tudo muito claro para você, já vem com soluções, já vem com ideias. A mesma coisa para o médico. Médico com paciente, ou até, né, vamos supor, um colaborador da cooperativa com o médico da cooperativa. Se a gente tem aquela meia hora por mês com o médico e a gente tem a habilidade de entender como que está indo o consultório dele, quais são as prescrições que está fazendo, se é plano, não é plano e assim por diante, a gente redefine aquele tempo físico que a gente tem. Então, o ponto não é que o digital veio para substituir o físico. O digital vem para redefinir a qualidade do momento físico que nós temos. Então, aquele encontro mensal que a gente tem com o nosso gestor, que não é muito eficiente e produtivo, porque o gestor tem que puxar de novos dados, às vezes faz sempre as mesmas perguntas. Bom, graças ao digital poderia ser totalmente diferente, e cada encontro é muito estratégico, muito voltado ao futuro, muito personalizado. Então, a minha visão é essa. Usei esta analogia, mas se aplica em todos os ramos do cooperativismo, de usarmos o digital a favor de uma melhora dos nossos encontros físicos, que serão sempre insubstituíveis, não vão deixar de acontecer. Perfeito. Você trouxe bastante conteúdo sobre os benefícios da inteligência artificial. Aí tem uma pergunta aqui, e eu vou colocar um tempero nela, que muita gente às vezes fala, ô Luiz, a gente está indo para o final, sabe aquele filme Exterminador do Futuro? Os robôs vão dominar a Terra, né? Ameaças, né? Aquela coisa toda. Aí uma pessoa pergunta aqui, né? Há alguma ameaça de segurança? A inteligência artificial pode coletar informações sigilosas? Então, essa é uma excelente pergunta. Existem sim, e é por isso que, inclusive, a gente tem que sempre se preocupar com a questão de segurança de dados na medida que a gente adota a inteligência artificial. Vamos lá. Hoje, por exemplo, existem uma preocupação de alguns dados sensitivos que possam estar na internet e eles possam ser absorvidos e replicados pelo chat GPT, ao ponto que eles colocaram várias limitações. Vamos supor que tem alguma informação errada sobre a gente. A inteligência artificial não sabe discernir e dizer isso é certo, isso é errado, ou esse dado foi compartilhado de forma voluntária ou menos. Então, a grande preocupação, na medida que cooperativas forem adotar a inteligência artificial para dentro,
é, primeiro, a nível ético, as fontes de dados que eu tenho são enviesadas ou não? Porque isso também é muito importante. Se a gente quer garantir uma boa experiência para um cooperado, mas a gente só coleta dados de cooperados de uma certa demografia, de um certo gênero, de uma certa orientação sexual e tudo, nós teremos inteligência artificial que replicam esse dataset, esse set de dados. Então, além da preocupação de privacidade, tem a preocupação ética do viés da inteligência artificial. Então, temos que nos ser muito representativos nisso. Segundo ponto, a questão de segurança e consentimento dos dados. Primeiro, esses dados com que a gente treina e alimenta a inteligência artificial precisam ser, né, de acordo com as leis, seja no Brasil da Marco da Internet, seja GDPR na Europa e assim por diante. E terceiro, sendo que se usam dados, e ainda mais eles acabam sendo armazenados normalmente na nuvem, mas às vezes em servidores on-premise, ou seja, servidores físicos, é a parte da segurança de dados. Por quê? Porque quanto mais a gente usa o digital, mais os dados potencialmente são expostos. E o Brasil, atenção, é um dos países que mais recebe ataques cibernéticos do mundo, e isso faz com que a gente tenha que pensar como que a gente protege esses dados. Essas são preocupações muito, muito importantes, e então a gente não pode correr para adotar inteligência artificial antes da gente entender o quanto nossos dados são enviesados ou menos, protegidos ou menos, e o que a gente faz para poder protegê-los ainda mais. Show de bola. E olha, a última, porque essa daqui eu tenho que perguntar. Existem já... Não, é assim... Quem dera se eu tivesse com você umas 5 horas só para falar disso. Não, eu adoro, é um tema que eu particularmente gosto, e assim, o cooperativismo está absorvendo demais esse tipo de informação. E aí vem uma pergunta o seguinte, tudo bem, existe o cooperativismo que tem 50, 60 anos, como adotar a inteligência artificial, como trazer a inteligência artificial para esse mundo já estabelecido, mas que 3 dicas você poderia dar para aquelas cooperativas que estão sendo formadas nesse momento, que são empreendedores, que estão aprendendo a se empreender de forma cooperada, criando cooperativismo de plataforma, ela já nasce um pouco com esse DNA de inteligência, mas que 3 dicas fundamentais você poderia dar já para as cooperativas estabelecidas e aquelas que estão sendo formadas? Perfeito. Então, vamos lá. Para as cooperativas estabelecidas, começaria com o seguinte. Primeira grande dica, não tenha medo de experimentar. Provavelmente já tem processos enraizados, inclusive, muito provavelmente, ela já vai bem, mas se a gente não deixar espaço para experimentação, como que a gente vai adotar as novas tecnologias? O segundo temos que nos abrir para o mercado. Essas tecnologias são muito complexas para não termos parceiros, digamos, muito bons de tecnologia. Então, abrimos-nos para outros fornecedores, ou enfim, até os atuais, mas nós precisamos de parceiros, então busquemos isso afora. E terceiro, capacitemos nossas pessoas. O que adiantará ter inteligência artificial adotada se as pessoas não entendem dela, têm medo dela, não querem utilizar ou acham que não é válido? Treinemos e preparemos as nossas pessoas. Isso para cooperativas mais tradicionais, cooperativas recém-formadas, novos modelos de negócios, eu diria o seguinte. Primeiro, talvez seja um pouco do oposto que eu disse para quem é mais tradicional, experimente sim, mas aprenda dos seus erros. Tem muito, quem está lançando, experimenta por aqui, por ali, mas pouco reflete sobre o erro e aí acaba não, pivotando e mudando várias direções. Não, mantenha o seu foco. Segundo, pense no longo prazo também, Não pense só no curto prazo. E isso significa não priorizar só crescimento de curto prazo, mas pense na retenção e fidelização de seu cooperado no longo prazo. E terceiro, mesma coisa, porém não é treinar necessariamente a si mesmo, mas é treinar o seu cooperado para utilizar mais essas tecnologias. Por quê? Porque se você é uma cooperativa muito digital, conectada e tal,
e você quer trazer muito cooperado para sua cooperativa, com seu novo modelo de negócio e assim por diante, você tem que educar o cooperado também sobre essas tecnologias. Então, para mim, seria a terceira dica. São semelhantes em alguns aspectos, mas diferentes também pelo momento de cada dois tipos de cooperativas. Muito bom. Iório, quero te agradecer profundamente, eu particularmente, e toda a equipe de Muducop pela sua participação. Foi verdadeiramente uma mentoria que você proporcionou para a gente. Acredito muito que o cooperativismo aí aproveita essa sua fala aí para fazer algumas reflexões. Você foi bem provocativo, isso é legal, é importante. E mais uma vez, você que sempre está com a gente, na abertura eu falei que é a 4ª edição do Summit, você está com a gente desde o primeiro, então, sabe, quero só te agradecer, muitíssimo obrigado pela sua participação.